Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre as nossas emoções negativas e as suas reações. Então, é claro que eu não vou falar uma verdade geral, porque eu não conheço. Eu conheço alguns comportamentos que eu pude observar a partir do momento que eu comecei as limpezas emocionais. E não vou entrar também em situações mais complexas, porque eu não atendi esse tipo de, não tive essa experiência de atender pessoas que já têm, que o mundo chama de doenças psíquicas mais intensas, profundas, como esquizofrenia e por aí vai, tá? Então, esse tipo de comportamento, eu acredito que vem já de uma disfunção, já a pessoa trouxe como bagagem essa experiência nesse mundo, e eu não tive o contato ainda com esse tipo de cliente, podemos dizer assim, tá? Eu pude perceber a esquizofrenia na família e vem o que eu posso contribuir é que essa esquizofrenia ela despertou nessa pessoa a partir de traumas e emoções guardadas. Eu não pude ajudá-la porque ela já tinha ido embora, mas de perto eu posso denominar que essa esquizofrenia para essa pessoa, somente para essa pessoa, ela tinha muitas questões guardadas dentro dela. Então aí não aguentou e foi para a esquizofrenia, tá? Que os médicos denominaram para essa pessoa a esquizofrenia. Mas eu não vou entrar nesse assunto, não vou abordar esse assunto, vou abordar assuntos que eu vejo no dia a dia, pessoas que eu já atendi, que eu tive contato e também que eu tive experiência em mim, tá? Então, são as reações que cada um tem diante, baseado dessas experiências que nós temos, tá? Umas pessoas, o lado, o primeiro grupo, né, eu vou chamar de dois grupos, tá? O primeiro grupo são pessoas que não reagem ao mundo. Elas têm tanta bagagem emocional guardada que não reagem, elas suportam mais as situações. Elas aguentam mais as situações de boca fechada. Tá? Elas não ficam levantando tanto os seus traumas, as suas dores. Elas carregam aqueles fardos, elas toleram mais, elas suportam mais, elas aceitam mais as coisas, mas assim, só alimentando aquilo, só colocando aquilo dentro dela, guardando aquilo dentro dela. Tá? Ela acaba não se valorizando, não se priorizando, não se amando, porque para ela o mundo é assim, e aí ela foi aceitando. Eu posso me incluir nesse grupo, que parece que a gente vem já com a minha experiência negativa, essas emoções negativas, foi logo na gestação. Eu tive um trauma muito intenso. Então, para mim era natural ser assim, tá? Guardar. Então, eu tinha situações muito difíceis, muito intensas, e eu não falava para ninguém. Eu só ia guardando, guardando, guardando. E cada vez mais que eu guardava essas emoções negativas, eu não reclamava tanto, eu sentia que o mundo externo me agredia cada vez mais, tá? Com o decorrer do tempo, eu sentia assim a reatividade das pessoas em relação a mim, tá? Então, quanto mais eu guardava questões, mais eu sentia a revolta das pessoas quando olhavam para mim, tá? Então, a gente percebe esse acúmulo de negatividade na reação das pessoas com a gente, tá? Logo no começo, eu tive uma experiência muito intensa e eu guardei isso para mim, as sete chaves, não falei para ninguém, e eu pude ver, eu sofri bullying, o bullying era muito intenso, era muito forte. A reatividade, negatividade, não aceitação das pessoas, sabe? E eu não sabia que vinha daí, entende? Eu fui entender depois, quando eu fiz a limpeza emocional, que eu tinha que abrir tudo que estava dentro de mim. Abrir no sentido, assim, de curar isso mesmo, sabe? Porque o universo, ele faz de tudo para te mostrar, tá? Então, essa forma que o universo fez para mim foi a negação, a não aceitação, a crítica das pessoas. Então, eu era muito criticada, eu era muito a rejeição também teve rejeição, mas eu era muito criticada, então eu via muita reatividade das pessoas. E eu guardava tudo aquilo, tá? Então eu não reagia, podia bater o quanto fosse, que eu estava lá,
só suportando, entende? E tem outras pessoas que estão nesse primeiro, nesse primeiro grupo, são pessoas que passam por uma experiência negativa tão intensa quanto eu passei, e elas guardam, só que elas fazem campanhas. Elas entram em campanhas de paz, levantando a bandeira da paz, tá? Gente, não tem como você levantar a bandeira da paz com ódio dentro de você. Não dá, não tem como, tá? Então a pessoa tem uma revolta tão grande dentro dela que ela faz campanhas levantando a bandeira da paz. E não dá, não tem como isso. Tá? A pessoa quer, a nossa essência é a paz. A nossa real natureza é a paz. A nossa verdade absoluta é a paz. Mas com essa experiência negativa, é preciso você entrar nela, curar ela, para depois você ir para cima, sabe? E falar alguma coisa, né? Levantar uma bandeira da paz, assim. Então, tem pessoas que levantam esse tipo de bandeira e você vai conversar com ela, você percebe que é nítido, ela tem um ódio, uma raiva muito grande dentro dela ainda, por causa dessas questões traumáticas que ela passou, tá? Então, são pessoas que não sabem, aprendem a lidar mais ou menos, coloca as ideias ali, mas a energia de raiva, a energia de ódio está dentro dela. Ela aceitou o acontecimento, entende? As ideias estão ordenadas dentro dela, né? Ela aceitou o acontecimento, mas a energia de raiva ainda pulsa. E na limpeza emocional, a gente percebe isso, tá? Por quê? Porque na limpeza emocional, quando a gente pega essas experiências traumáticas de dor que a pessoa guarda dentro dela e não fala, a hora que ela visitar a cena e limpar tudo, o comportamento da pessoa muda completamente, porque a nossa real natureza é a amorosidade, é a harmonia, é paz. A tonalidade da nossa voz vai ficar mais tranquila. A nossa essência é a harmonia. Então a gente vai se aproximar da nossa real natureza. E a gente não vai ter mais aquela revolta de querer levantar a bandeira de nada, porque a gente está em paz consigo mesmo e com o mundo, sabe? E a gente procura ajudar, no meu trabalho eu procuro contribuir, mas a gente não fica com aquela gana assim, né, em querer levantar bandeira de paz, a paz, divulgar isso para o mundo da forma. A gente não tem essa necessidade. A gente faz aquilo que a gente veio fazer. Simples assim, tá? Essa é a experiência que eu tive com a limpeza emocional durante os 4 anos que eu fiz comigo, não só com EFT, mas com o Ho'oponopono também, tá? Então, limpa pela raiz, limpa aquele combustível negativo que está dentro do inconsciente, refletido no corpo, tá? Eu venho lendo alguns livros, ouvindo algumas canções, e elas falam exatamente isso. A nossa real natureza é amor. E quando a gente faz a limpeza emocional, curando esses traumas, essas experiências negativas que estão no nosso subconsciente, o primeiro a sentir isso é o nosso corpo. Então, os nossos traumas estão refletidos no nosso corpo. O primeiro a receber o benefício é o nosso corpo, e ele vai ficar cheio de energia, cheio de alegria, cheio de disposição, automaticamente, porque aquela informação negativa já se dissolveu, e aí o corpo vai festejar, porque a gente vai se libertar desse peso, dessa dor, e vai viver no amor, no mais puro amor, tá? Parece surreal isso que eu estou falando, mas é o que o EFT provoca na pessoa, tá? Quanto mais você mexer nessa questão, não só a questão traumática, mas as consequências dela, porque tem a experiência que a gente tem logo no começo ali, experiência de trauma, e ela é como um imã, sabe, no nosso inconsciente, e vai atraindo outras experiências negativas. Nós vamos criando nós mesmos por nossa escolha inconsciente, porque isso aqui está no inconsciente, nós vamos criando o caos na nossa vida. Aí são outras situações que são criadas baseadas nessa experiência traumática que nós temos. Aí a gente vai ter que curar todas elas. Foi o que eu fiz nesses 4 anos. Curei uma por uma.
sabe? Diante do trauma que eu tive. Eu tive dois logo no começo, e um foi puxando o outro, né? Aí eu fui curando os filhotinhos, que eu falo, as consequências que eu criei, baseado nisso, nas minhas escolhas inconscientes. Tá? Então, as nossas escolhas vêm desses traumas, dessas dores. Nós mesmos criamos o inferno na nossa vida, tá? Baseado nessas experiências. Tá? Então, o tema do vídeo é como nós reagimos ao mundo. Então, a gente começa a projetar o que eu lembro era que eu botava defeito nas pessoas, eu tirava sarro das pessoas, eu ria muito da cara das pessoas, mangava, né, eu falava. E por quê? Porque tinha uma dor muito profunda dentro de mim e eu tinha que externizar isso, tá? Então eu externizava dessa forma, entende? Essa era a minha reação ao mundo, mas eu aguentava quieta ali, não falava nada para ninguém. E o momento que teve, anos depois, para abrir isso, já estava solidificado, já tinha feito muitas escolhas negativas na minha vida. E outro grupo é aquele grupo que são pessoas que elas trazem como bagagem uma experiência mais intensa, e elas reagem de forma externa. Elas gritam, elas ofendem, elas não pensam, elas não guardam nada dentro delas. Elas põem para fora a raiva, o desconforto, o ódio que tem dentro de si. E aí elas acabam fazendo o quê? Como eu fazia antes, projetar nas pessoas. Então elas começam a projetar no outro, o outro está errado, porque e começa a cuidar da vida do outro, entende? O outro está errado, o fulano é assim, o fulano é assado, o fulano é isso aqui, o fulano tá, entende? E tudo isso vem das nossas experiências internas, sabe? Quando você está criticando, julgando o outro com um leve traço de ódio e raiva, é porque existe dentro de você uma cura que precisa ser feita. Porque não adianta. Quando você cura todas as suas questões negativas, experiências intensas negativas dentro de você, sensação de falta, de carência, de rejeição, de abuso, de assédio, sei lá o que você passou. Quando você curar tudo, você não consegue julgar o outro. Você não tem combustível para isso. Porque é tanta amorosidade que está dentro de você que você passa a ver o outro de forma amorosa, mais gentil, mais respeitosa, entende? E essa pessoa do segundo grupo, elas reagem de forma externiza a sua dor, o seu sofrimento, projetando o mundo. Né? Então, são aquelas que você não pode nem olhar para ela na rua, que ela olha para você, o que, que é? Você olha para ela e fala, o que, que é? O que está olhando aí? Vai encarar? Entende? Porque a dor dela está muito grande e ela não suporta aquilo. Ela está tão dolorida por dentro que ela não suporta ninguém que faça um, um comentário, uma brincadeira, porque ela vai externizar a dor dela, ela vai atacar, entende? Por isso que nós, em essência, nós somos o amor, mas mesmo nesse mundo da forma, a gente, para aprender a lidar com as pessoas, é dando o respeito absoluto, entende? Quanto mais respeito você der ao outro, mais você vai receber. Aqui tem as leis também universais, que tudo que você fizer, você recebe. Então, quanto mais respeito você der a outra pessoa, quanto mais gentileza você for com a outra pessoa, mais você vai receber. Se porventura você não está recebendo isso, você está recebendo ainda pessoas te ofendendo, te xingando, é porque tem questões a serem curadas. Essa pessoa, ela está querendo te mostrar alguma coisa dentro de você, entende? Ela está querendo mostrar alguma coisa, é o universo trabalhando. Não adianta, todos nós temos questões, o outro sempre vai nos ajudar, mostrando aquilo que a gente precisa curar. O que que é? Aquilo que a gente se sente mal quando o outro fala. Ah, você não sei o quê, não sei o quê. Se você se sentiu mal, você não gostou, é porque tem alguma coisa dentro de você que precisa curar. E aí, a Fiti, em uma hora, você cura isso. E aí, a outra pessoa vai falar a mesma coisa, você não vai nem se importar mais. Entende? E é isso, gente. É isso que eu queria partilhar. Foi a experiência que eu observei, o comportamento das pessoas que eu observei a partir do momento que eu comecei as limpezas funcionais e atender as pessoas. Eu pude observar
esses dois tipos de reações. As pessoas que reagem de forma para dentro, guardam para dentro, para ela, o trauma, a dor, e não fala para ninguém, guarda as sete chaves, e outras que externizam a dor de uma forma exagerada, né? Então, agridem, ofendem, sem não tem esperança nenhuma na mudança da outra pessoa. Ela tem uma visão de visão de mundo muito negativa. Então, você vai ficar do lado dela, vai conversar, você vai falar assim: as pessoas não prestam, o Brasil não vale nada, ninguém tem dinheiro, ninguém tem trabalho, tudo é ruim, tudo é mal, porque a experiência, o óculos que ela está colocando tá, tá no inconsciente dela. A hora que for mexer isso, a visão dela vai mudando automaticamente. A limpeza emocional mexe na raiz do problema. Então, a visão de mundo vai mudar completamente, tá? Então, esse segundo grupo, a pessoa é mais reativa, é mais negativa diante do mundo, das pessoas, mas a hora que ela for mexer também nas questões traumáticas, assim como no primeiro grupo, ela vai mudar completamente a visão de mundo dela, tá? Porque ela não tem mais aquela negatividade, aquela reatividade. A gente, quando atende, faz o atendimento nos atendimentos terapêuticos, a gente fecha o pacote de 10 sessões para a pessoa perceber o reflexo que dá fora, no mundo da forma. Assim que você curar o primeiro trauma, você já vai sentir a diferença, tudo fluindo melhor. Mas a gente fecha um pacote de 10 sessões para a pessoa perceber melhor o tamanho da cura que ela está fazendo nela. Mas tem pessoas que 10 sessões não são suficientes, precisam de mais curas, tá? Mais pacotes, tá? Um pacote, dois, para mexer. Eu tive que pagar o preço, eu queria saber, né? Por 4 anos. E é isso que eu estou falando. Quanto mais você cura as questões no seu inconsciente, mais em paz você fica, mais você vê paz na outra pessoa, mais você vê paz no mundo, nesse mundo da forma, como diz o Eckhart Tolle, tá? Então, é só curar suas questões internas que o seu mundo externo vai mudar completamente. Suas amizades, suas finanças, seu propósito de vida vai mudar completamente, vai estar mais seguro, mais confiante, mais em paz. O amor próprio vai vir logo no começo, tá? Você vai se sentir mais autoconfiante, mais seguro em si, vai sentir a verdade dentro de você, vai ver a verdade no olhar das pessoas, quando o brilho estiver ali, você vai sentir isso em você. Porque, em essência, estamos todos conectados, tá? Em natureza, nossa real natureza, estamos todos conectados. Mas você vai perceber que o outro precisa de muita cura ali, pelo que ele fala, pelo que ele faz, como ele reage ao mundo, tá? E é isso, eu queria partilhar um pouco da minha experiência com a limpeza, dos atendimentos que eu tive com vocês, e observe qual que você se encaixa mais no primeiro ou no segundo grupo. A pessoa que guarda para si os seus traumas e vai aguentando ali, ou a outra que externiza, ofende, agride o outro, porque não suporta a dor dentro de si, acaba externizando essa dor, tá? Então, são essas emoções negativas que estão no inconsciente e a gente precisa olhar para elas e não fugir delas. Elas não são fantasmas, elas não vão sair por si só, não é porque a situação acabou e passou que está tudo bem, não. Você precisa voltar a isso, curar isso, ficar em paz com isso, para que isso não volte mais a tirar sua paz, a tirar a sua real natureza, que é a harmonia, é paz, é alegria, liberdade. Você é livre por natureza, você é paz por natureza, você é alegria por natureza e você é a prosperidade infinita por natureza. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas e a gente vai se falando. Tchau, tchau!